Então, no vídeo anterior eu falei sobre pecado, sobre o meu pecado, sobre aquilo que eu fiz, que me incomodou, e vim dividir com vocês aqui porque eu sei que isso é um dos motivos, pecar e ter vergonha de confessar é um dos motivos que levam muitas pessoas a se afastarem de Deus. E uma outra coisa que eu penso também, após você usar as armas que Deus nos deu para poder ir contra a investida do inimigo quando nós pecamos, que é o confessar, falar a verdade, buscar ajuda e orientação, é você fazer o oposto daquilo do que o pecado vem resultar. Mas isso requer uma maturidade, isso requer uma boa conversa. É claro que depende de toda a situação, depende se o pecado for uma coisa que atingiu só você, se atingiu outras pessoas, o perdão que tem que ser liberado. Mas assim, promover o oposto daquilo que o pecado resulta é uma arma também de combate infalível. E a prática traz a perfeição. Inicialmente isso deve ser muito difícil em tudo, tá, gente? Mas se você começa a praticar, se você começa a ler, se você começa a orar, se você começa a falar a verdade, e isso virar uma prática, virar um exercício diário, você vai fazer isso naturalmente. E esse vídeo em especial, que é o segundo vídeo, é para falar sobre a leitura da Bíblia. Porque é a leitura bíblica que nos edifica, é o nosso material de fé. É claro que pedir discernimento, entender as divisões da Bíblia, isso tudo a gente vai pegando com o tempo, e com a maturidade que nós vamos nos permitindo a ganhar com isso. Não estou aqui sendo cético, sendo beato, nada disso. Eu estou falando da minha referência de fé. Mas essa é uma prática que deve ser feita em todos os outros cultos. O Kardecismo tem um livro deles, né? A Igreja Católica tem a Bíblia, que tem mais livros que a Igreja Evangélica, os candomblecistas e espíritas têm as orientações também. Então, assim, a prática traz a perfeição. Porque a fé, a gente usa ela. Quem tem fé, seja lá em que for, onde está baseada a sua fé, vai usar tanto para o bem quanto para o mal. Não existe religiões ruins, existem pessoas ruins nas religiões. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande com leitura e a minha área é uma área de educação, mas então eu preciso ler, logo eu preciso ler. E procuro ler livros dentro de uma mesma linha que eu goste, né? Porque eu preciso ler, preciso me antenar, né? Quanto lei, regras, enfim, isso eu leio naturalmente, de boa, eu gosto. Mas livro... E a Bíblia é um livro que eu também tenho muitas dificuldades para ler. Sempre dá sono. Mas já li algumas vezes, tá? Mas eu vou dizer para você quando foi a minha melhor experiência em ler a Bíblia. Quando eu olhei para ela e falei assim, eu vou começar a ler você sem o peso que os religiosos dão. Ela não perdeu o significado para mim, mas eu tirei ela daquele lugar que os santos dos santos, né, hoje as pessoas santos dos santos se colocam, e foi o melhor momento de leitura bíblica que eu tive. Eu lia durante o meu período de trabalho. Eu tinha um período, ficava ocioso, eu estava num trabalho de telemarketing e nós atendíamos lojistas, então não tinha aquela demanda de ligação. E eu levava a Bíblia para o trabalho. Gente,
e eu lia a Bíblia desprendidamente, assim, peguei, vou ler o livro, vou ler a Bíblia. É claro que eu entendo que ali é um livro que foi escrito por homens e mulheres de Deus, que tem leis, que tem regras, que tem seus momentos, tem seus períodos, e eu preciso ler e entender o que está escrito, me alimentar daquilo que Jesus quer para a minha vida, né? Que é um evangelho novo. Mas olha, ler dessa forma desprendida foi a melhor experiência. Como Deus falou comigo, como eu recebi interpretações que me edificaram, como eu escrevi na minha agenda sobre trechos. Eu falei assim, eu vou começar a gravar sobre essa leitura, sobre isso. Eu não fiz isso até hoje, isso já tem alguns anos. E aí eu queria dividir isso com você. Quem sabe assim você consegue ler a Bíblia também, de uma forma desprendida. Abre ela agora. E um livro aleatório. Eu sempre leio livros aleatórios, até porque a Bíblia não está na sua cronologia certa, né? E então eu pego livros aleatórios e vou lendo. Leio aquele livro todo. Se eu terminar aquele livro, o próximo for uma continuação, eu sigo lendo. E assim, essa forma que eu achei de ler a Bíblia, para mim, tem sido muito funcional. E isso eu queria dividir com você. Então, no primeiro vídeo nós falamos de pecado e esse agora da leitura da palavra. Porque não adianta somente confessar e buscar ajuda. Nós temos que aproveitar a oportunidade de confessar e nos aproximarmos de Deus. Então, aproveite esse momento, senta no seu sofá, vai para o teu banheiro, qualquer lugar que você possa ficar à vontade. Confesse, dê nome e aproveite o momento do confessar, o momento de você se livrar desse jugo para se aproximar de Deus. E aí você vai orar, você vai ler a Bíblia. Inicialmente vai ser chato, mas como eu falei, se você praticar isso todos os dias, fizer como um exercício, vai ficar natural e depois você não vai conseguir mais parar de fazer. Que Deus abençoe a sua vida. E quando a gente pecar, a gente confessa de novo. Porque nosso processo de salvação é buscar a santidade. E a gente vai morrer buscando. Porque não dá para ser santo. Cuidado com o que você tem ouvido por aí. Não se esqueça que o joio nasce junto com o trigo. E o nosso alvo é Cristo.